pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Geografia. Eu sou a Renata Schettino, Renata da Geografia. Cara, onde é que eu tô com a cabeça? Vocês já me conhecem, cara, eu dou aula pra vocês. Vai, Brasil! Bom, gente, o objetivo então da aula de hoje é de trazer para vocês mais o conteúdo. A gente vai começar uma nova unidade, um novo capítulo e sim, vamos concluir aí um estudo diferente, porque hoje nós vamos começar a falar sobre a cartografia. Então, o nosso estudo, ó, pedi a vocês o livro, a gente está começando a unidade 3, inicia-se na página, a unidade 3, que inicia na página 62 do livro de vocês, e a partir daí a gente vai ter então o capítulo 6, que vai tratar da cartografia, certo? O objetivo desta aula, então, gente, é de iniciarmos o estudo da cartografia. A gente vai começar, então, a unidade 3, que trata da representação do espaço geográfico. Então, lembrados, a gente já estudou, né, os conceitos, fizemos até prova sobre isso. Então, agora, a gente vai começar a ver isso mais detalhadamente. Até o momento, a gente estudou muito sobre a paisagem. E, a partir de agora, a gente vai começar a estudar o espaço geográfico em todo o seu contexto, ok? Uma das formas, gente, muito necessária para o estudo do espaço geográfico são as formas de representação. Este é o objetivo, então, de estudarmos cartografia no 6º ano. A cartografia, gente, é a ciência da produção, a confecção de mapas e cartas. Este termo carta, eu acho que muitos de vocês, quando a gente fala cartografia, vocês pensam em algo escrito, na verdade, não está errado, né? A grafia é o estudo, mas as cartas, gente, nada mais são do que mapas. Sim, carta é sinônimo de mapa, ok? Então, dessa forma, o objetivo da aula de hoje é entender a diferença entre mapa, carta, planta, maquete, globo terrestre. Essas são formas de representar o espaço geográfico em 2 ou 3 dimensões, ok? E a partir do momento, então, que a gente concluir essa introdução, né, conhecer as formas de representar o espaço geográfico, o objetivo é que a gente estude os elementos, ou seja, o que é necessário para que haja, né, que a gente consiga construir, então, um documento cartográfico. Aí que está, gente. São 5 os elementos necessários para que aquela representação cartográfica seja considerada um documento cartográfico completo. E sim, você, querido aluno, vai sair dessa aula sabendo identificar um documento cartográfico completo, ok? Então, bora lá. E para não perder o costume, claro, livro em mãos, a gente começa... Opa, deixa eu abrir aqui. A gente começa na página 62. Vamos falar um pouquinho, né, uma introdução breve aí sobre as representações cartográficas, né? Falar um pouquinho sobre isso. A gente entra, então, no capítulo 6, que começa na página 64. E, vocês já estão vendo pendurado aqui. Então, para não perder o costume, post-it, caneta, marca-texto ou lapiseira, né? E bora lá, seguiu. Queria começar este estudo dividindo esse momento aqui com vocês. Olha que bacaninha, esse casalzinho, né, tá passeando, e aí o namorado tá aqui, ó, por aqui, né, e tá lá, estou confuso. E aí, olha a sugestão dela. Por que a gente não olha esse mapa de verdade? Um mapa físico, gente, né? É logo ali, eu não sei se é o ali de Mineiro, mas tá aí. Gente, eu queria trazer para vocês, ó, de um livrinho de ficção. Vamos trazer isso para a realidade, que é a realidade que a gente estuda agora na unidade 3, e em relação às representações cartográficas e a localização. Então, o capítulo, gente, essa unidade, na verdade, começa mostrando o caso aqui, ó, de uma família, né, japoneses, turistas, né, no Japão, estão consultando uma planta urbana em uma rua de Tóquio. E olha, gente, olha o detalhe que está na mão dela aqui. Será que eles acabaram de passar pela mesma coisa que a gente viu agora? Da historinha ali? Então a gente vai começar a falar sobre plantas urbanas, mapas, cartas, globo terrestre. Vamos começar a entender um pouquinho a diferença de cada um deles? Então, sejam bem-vindos à unidade 3 e a gente começa com o capítulo 6, mapas e plantas. Bora começar a estudar cartografia. Bom, então... caneta, post-it, marca-texto e bora lá. Partiu capítulo 6, mapas e plantas. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre o que é o nosso objeto de estudo. O que a gente vai estudar, do que se trata o capítulo 6. Então, primeiramente, a gente vai falar das diferenças entre mapas, plantas e maquetes. É o primeiro assunto que a gente vai tratar agora na primeira página do capítulo, tá bom? A gente vai saber quando a gente usa cada um desses termos. No segundo momento, a gente vai falar sobre a linguagem cartográfica, entender o que é a cartografia, o que a gente estuda dentro desta área cartográfica, né, no caso,
o que a gente vai falar mais depois aqui, mais à frente, né? Que é a produção de mapas. Depois a gente vai passar como se forma, como se faz, né? Um mapa e uma planta. Aqui, gente, nós vamos entender, guardem isso, tá? Nós vamos falar sobre os elementos de um mapa. Por enquanto, guarda só esse termo, elementos de um mapa. Mais à frente, eu vou detalhar cada um deles, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Página 64 do livro, mapas e plantas. Então, vamos ver cada um deles detalhadamente, ó. Há diferentes formas de representação da superfície terrestre. Os mapas, assim como as plantas, são representações reduzidas de 2 dimensões. Por isso, pessoal, nós chamamos de 2D, tá bom? 2D. O que é isso? Ele tem apenas o comprimento e a largura, tá bom? Eles são, então, bidimensionais. Por isso, 2 dimensões, 2Ds, tá bom? Agora, quando e onde eles são produzidos, né? Normalmente eles são feitos, né? Pode ser no computador, ele pode ser produzido num papel, né? Numa folha. Isso vai depender também da escala, que a gente vai tratar mais à frente, mas guardem isso, tá? Mapas e plantas são representações bidimensionais, ou seja, elas têm 2 dimensões. Já as maquetes, assim como os globos terrestres também, gente, eles são considerados como representações tridimensionais, ou seja, representam a superfície terrestre em 3 dimensões. Agora, além do comprimento e da largura, a gente passa a ter a noção da profundidade. Então, hoje, ó, o que a gente guarda aqui desses 2 parágrafos? Representações bidimensionais, mapas e plantas, e as maquetes e os globos terrestres também, que seriam representações em 3 dimensões. Então, representações 3D, tridimensionais, ok? Com isso, então, a gente fecha essa primeira página. Tem aqui um cartógrafo, né, trabalhando, ele está fazendo, né, ó, ele está usando um mapa físico como base para referenciar aqui o mapa digital, tá bom? E aqui a gente tem uma foto, né, mostrando uma maquete, que eu acredito que todos vocês já tenham feito alguma representação tridimensional aí dentro desse tempo de estudo que vocês já têm. Todo mundo aqui, eu acredito que já tentou ou já fez, né, uma maquete, representando, então, uma área da superfície em 3 dimensões, tá? Ó, fechando então, post-it, e ó, o que a gente tira então? As diferentes representações cartográficas. A gente pode usar então mapas e plantas, representações 2D, maquetes e globo terrestre, representações 3D, ok? Página 64. Eu acredito, gente, que muitos de vocês devem estar se perguntando assim agora. Ah, Renata, mas qual que é a diferença entre mapa e planta? Então, olha só, gente. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Aqui a gente tem 2 casos, ó. Isso daqui é um mapa. Aqui a gente tem uma planta. Eu acredito que visualmente vocês já estão notando diferenças do tipo de representação. Olha a questão dos detalhes desta representação, gente. Ó, São Pedro, Saúde, são bairros. Ruas, em amarelo para destacar avenidas principais, representações de elementos, né? No caso aqui, ó, a gente já sabe que está usando o azul, é água, mar. E aqui, uma parte também, né? Representando aí um dique, uma represa, água também, porque pela cor azul a gente já sabe dessa indicação. Agora aqui, pessoal, está representando uma área muito grande, é um planisfério. Né? Então, para mostrar os países, a gente precisa de fazer uma redução nessa escala. Então, aqui eu tenho um mapa e aqui eu tenho uma planta. Vamos falar, então, de cada um deles? Então, olha só, os mapas representam áreas extensas da superfície da Terra. Por isso, não mostram muitos detalhes, ok? Já as plantas, elas são representações de áreas bem menos extensas. E por isso mesmo, ela acaba apresentando uma área mais detalhada do que os mapas, tá bom, gente? Então, o que importa para o nosso estudo aqui é o seguinte, o mapa, ele representa uma área maior, por isso, ele não dá tantos detalhes. Olha só, gente, a cidade de Salvador, representada neste planisfério, ela é a pontinha da caneta, eu não consigo ver detalhes, ok? Agora, quando eu faço uma planta do centro da cidade de Salvador, eu consigo observar muito mais detalhes, né? A questão das áreas, os bairros, como eu disse, né? As ruas, as avenidas, a área litorânea, certo, gente? Então, isso que eu queria chamar a atenção para vocês, ó. E já vou, inclusive... Ai, vem cá, post-it.
Já tô deixando o post-it aqui, ó. Não esqueçam, o que vocês têm que anotar, então, sobre a página 65, que mapa, ele é usado para representar uma área muito extensa. Por exemplo, os planisférios, que são tipos de mapa, tá bom? Representam países. Já as plantas, elas são usadas para as áreas menores e que precisam mostrar mais detalhes, certo? E vamos seguindo. Pessoal, página 66 agora, vamos falar sobre a linguagem cartográfica. Bom, agora sim, deixa eu pegar aqui, hora do marca-textos, já estava até com saudade, né? Ih, minha tampinha caiu. Ó, o que eu gostaria que vocês já chamassem atenção aqui, gente? O que é cartografia, tá? Aqui a gente tem definição, então. A cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas voltadas para a elaboração de mapas, plantas e maquetes, entre as outras formas, né, de comunicação cartográfica. Então, nela, a gente vai representar os elementos naturais. Pode ser o clima, relevo, hidrografia. Hidrografia, gente, é o estudo das águas, né? As áreas litorâneas, mares, oceanos, rios, lagos e etc. E também, gente, as representações culturais, tá? No caso aqui, a gente trata da urbanização, ou seja, né, as áreas urbanas, a agricultura, que a gente já estudou, áreas comerciais, né? Tudo que se faz presentes no nosso espaço geográfico. Pessoal, vamos falar mais um pouquinho, então, sobre a linguagem cartográfica. Vou lendo aqui com vocês, ó. Os mapas e as plantas são meio de comunicação que representam diferentes aspectos do mundo real, como relevo, clima, né? Isso que a gente já viu agora. Então, olha só, gente. Nessas representações, estou aqui, tá? Nessas representações, as informações de realidade são representadas por meio de linhas, pontos, áreas, dependendo da forma como se manifestam no espaço geográfico. Tá bom? E o significado, aí eu vou pedir para vocês marcarem. O significado de cada elemento representado aparece na legenda. Então, pessoal, aqui a gente já está vendo o primeiro elemento, vou deixar marcadinho aqui, ó. Aqui a gente tem, então, na legenda, o primeiro elemento mais importante do mapa. O primeiro elemento do mapa. Hoje a gente vai falar sobre 5 deles. Tá ok? Então, a legenda é o primeiro elemento, é o mais importante, eu vou deixar aqui. Seguindo, ó. Além disso, gente, os mapas, por serem representações reduzidas da realidade, ele tem que manter uma proporção entre as distâncias, né? Do que está sendo desenhado, né? Do que está sendo representado. E isso a gente chama de escala cartográfica, tá? Então, ó. Representações reduzidas da realidade que mantém uma proporção entre a distância do que é representado. Isso é a definição de escala cartográfica, tá bom? Ó, esse não era o primeiro, agora eu já tenho o segundo elemento. Calma, não desesperem. Renata, tá muito rápido, calma. Eu vou deixar o resuminho, tá? Eu vou botar o post-it aqui com os pontos importantes. Aí, neste momento, vocês darão um pause aí no vídeo e a partir daí vocês vão então, né, colocar os 5 elementos, tá bom? A gente já viu os 2 aqui. Pessoal, continuando aqui na página 66, olha só que interessante. Eu havia dito a vocês que a gente tem 5 elementos do mapa, certo? Então, a legenda, o primeiro e mais importante. A escala cartográfica, que também é muitíssimo importante, porque a partir dela eu vou saber se eu vou fazer um mapa ou uma planta, certo? Dependendo do detalhe, né, que eu vou utilizar. Mas estão faltando outros 3 e eles estão aqui. E eu gostaria que vocês destacassem dessa forma, tá bom? Que eu vou explicar cada um deles. Então, quais seriam os outros? O título, a fonte e a rosa dos ventos, tá bom? O meu marca-texto não realçou muito aqui porque eu tô usando laranja no vermelho, mas não façam esse erro que eu cometi agora, tá bom? Vocês podem marcar com a caneta também. Tá joia? Bom, quando a gente vai, então, começar a explorar... Vamos explorar esse mapa como forma da gente entender os outros elementos, tá? Olha só, primeiro, a função do título. O título é aquele elemento que vai dar a informação principal. Ou seja, o que eu quero mostrar no meu mapa? Então, o título, gente, ele tem que ser muito claro. Uma pessoa, né, que nunca ouviu falar sobre o mapa político do Brasil, uma pessoa, obviamente, que não mora no Brasil,
mas que quer saber quais são os estados, as capitais ou cidades mais importantes. Ela procura, então, um mapa político. Então, o objetivo do mapa político é mostrar os limites entre os estados, assim como as fronteiras que aquele país faz com outros países, tá bom? Então, o título, ele informa o tema, tá? Eu tô deixando aqui, ó. O título informa o tema. Um outro ponto importante, gente, é a fonte. Aliás, a fonte, ela é muito importante porque todas as vezes que a gente vai criar um mapa, a gente procura uma base. O que é isso? É a parte de onde eu vou tirar para poder colocar as informações. Então, por exemplo, eu, Renata, não sou cartógrafa, né? Eu sou geógrafa, eu sou professora de geografia, mas eu não sou cartógrafa. Eu não posso produzir esse mapa. Normalmente, quem produz esses mapas, gente, é o órgão oficial brasileiro, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um órgão ligado ao governo brasileiro e está autorizado para fazer a base de todos os mapas que a gente vai usar. Mas a forma como a gente vai colorir e produzir, somos nós que fazemos. Então, todas as vezes que eu faço um mapa, eu preciso colocar as fontes. O que seria? Desculpa, colocar a fonte. O que seria a fonte, gente? Da onde que eu tirei esse mapa para produzir o meu, tá bom? A fonte, ela deixa aqui, né, claro, de onde eu tirei a informação, tá bom? Tô deixando aqui, ó, fonte é de onde retiramos a informação, a base, o desenho, para eu poder fazer o meu mapa, tá ok? No caso aqui, a fonte é o IBGE. Renata, eu tirei do GeoAtlas. Qual que vai ser a fonte, gente? GeoAtlas, o ano do GeoAtlas, mesma forma que tá aqui, tudo bem? Eu ainda vou dar um trabalhinho para vocês que a gente vai confeccionar dessa forma, tá certo? E para finalizar, a tal da Rosa dos Ventos. Vocês já ouviram, gente, falar desse tema aqui? A Rosa dos Ventos nada mais é do que o que muitas pessoas costumam chamar de bússola. Gente, não é uma bússola, tá bom? O fundo da bússola tem uma Rosa dos Ventos, porque a Rosa dos Ventos indica as direções, tá? No caso aqui, os pontos cardeais, a gente vai estudar isso mais detalhadamente, tá bom? Ainda. E os pontos também colaterais, que seriam entre os pontos cardeais, tá joia? Que vai ser objetivo de uma outra parte da matéria que a gente ainda vai estudar, que seria a orientação. E, na verdade, é ele que diz pra gente. A Rosa dos Ventos, gente, nada mais é que a orientação. Deixa eu escrever aqui. Orientação. Tá ok? Então, a Rosa dos Ventos, ela é o 5º elemento de um mapa, que a gente conclui, então, a orientação. Vamos fazer esse fechamento? Post-it em mãos, pausa no vídeo e bora copiar. O que a gente precisa saber dessa página? Aliás, gente, das páginas 66 e 67. Aqui eu vou falar dos exemplos com vocês ainda, mas ó, tá aqui. Pode dar o pause. Título, legenda, orientação, escala e fonte, tá bom? Vamos fazer um breve exercício aqui com vocês, ó. Então, ó, Rio de Janeiro, altitudes. Esse é um mapa do relevo. Tá mostrando, ó, em escuro. Quanto mais escuro, mais alto é o lugar, chegando a 1.800 metros de altitude, tá? E o verdinho é uma área de planície, ou seja, são elevações entre 0 e 100 metros. São os lugares mais baixos. Então, a gente tem aqui a Baixada Fluminense, a área litorânea em verde, e a gente tem a área da Serra dos Órgãos, a Serra do Mar, Petrópolis, Teresópolis, que seriam os pontos mais altos do estado do Rio de Janeiro, tá certo? Olha que interessante agora, pessoal. Vamos ver os 5 elementos do mapa aqui. Tem, Renata? Tem. Vou mostrar para vocês, ó. Tem título? Tem. Tem orientação? Tem. Tá mostrando pra gente qual que é o direcionamento, né? Aqui, ó, Minas Gerais. Então, se eu estou na cidade do Rio de Janeiro, quero vir para Juiz de Fora, eu vou na direção norte, ó. Perceberam? Quando eu vou para o Rio de Janeiro, saindo de Juiz de Fora, eu venho em direção ao sul. Tem escala? Tem. Olha a escala aqui. Ela mostra pra gente, se vocês pegarem uma régua, vocês vão ver que daqui até os 70 tem 1 centímetro, tá? Então, cada centímetro de mapa tem 70 quilômetros. Vocês estão vendo que houve uma redução da realidade para poder caber aqui no mapa? Então, a escala faz isso, é a proporção. Cada centímetro de mapa tem 70 quilômetros, tá bom? Então, ó, 1, título. 2, orientação. 3, escala. Tem legenda? Tem, porque não usou cores. Cada cor está sendo representada aqui com
uma cota de altitude, tá? O verde mais baixo, conforme vai escurecendo, maior a altitude. Então, ótimo, tem legenda, o elemento mais importante de um mapa. Mapa sem legenda, gente, costumamos brincar que é uma obra de arte, tá? Por quê? Porque se não explica o que é, cada um vai entender uma coisa, né? Por exemplo, por aqui está verde. Se a legenda não me dissesse que o verde aqui é a área mais baixa, eu aposto que muitos de vocês podem ter pensado o quê? Ah, é floresta, porque o verde lembra vegetação. Vocês estão vendo, gente, como é que é difícil, né, um mapa sem legenda? Então, a legenda é o elemento mais importante do mapa, tá bom? E o último, a fonte, tá aqui, elaborado com base no IBGE. Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, Rio de Janeiro 2016. Olha, gente, fala até a página de onde ele foi retirado. Viram que legal? Então, tem 5 elementos? Tem. Título, orientação, legenda, escala e a fonte. O mapa aqui, ó, da região norte também tem. Ele usa, além da cor, né, porque marcou a região norte, vocês estão vendo que a região norte, os seus estados estão rosa bem mais forte? E ele usa pontos, por quê? Vai falar dos principais portos e aeroportos, tá certo? Então, usou o aviãozinho, óbvio, né, para aeroportos, e para os portos usou uma âncora, que remete, né, a transporte marítimo. Então, tá aqui, ó, os portos e os aeroportos. As capitais, né, a capital do país, no caso aqui para mostrar a distância de Brasília, e as capitais de estado estão representadas também aqui. Tudo ponto, tá vendo, gente? Mas tem os 5 elementos? Tem, ó. Título, orientação, legenda, a escala. Esse mapa, gente, a escala já vamos dizer assim, ela é maior, né? Vai dar menos detalhes, porque está representando uma área muito grande. Então, olha só, cada centímetro equivale a 395 quilômetros, tá? Você pegar a sua régua aqui, de um pontinho até o outro, em 1 centímetro, tem 395 quilômetros de distância. Então, tem escala. E a fonte tem? Tem, tá aqui, ó. Também foi retirado do IBGE. Também do Atlas Escolar, só que agora na página 143. Bom, pessoal, eram essas então as informações que eu tinha para passar para vocês, orientá-los aí, né, nesse nosso início de estudo, então, da cartografia. Lembrá-los, assistam esse vídeo quantas vezes você achar necessário, faça as pausas no momento que eu pedi ali, tá? Voltem em algum assunto que você não tenha entendido e eu vou aproveitar para deixar o espaço aqui dos comentários para que você possa deixar aqui também algum comentário, alguma dúvida que você tenha aí deste conteúdo. E lembrando, a aula não termina aqui não, ok? Bom, gente, é isso então. Um beijo e até a próxima aula. Vocês repararam que eu troquei o jaleco? Ah, agora bem mais condizente com Renata da Geografia. As origens. Não, vai Brasil!